a vida do pastor, né, gente? Do pastor, da pastora, né? Eu percebo que algumas pessoas já me perguntaram muito sobre isso. E eu quero contar um pouco aqui da minha experiência, né? Eu amo ser pastora, eu sei que eu fui chamada para isso, para de fato cuidar de pessoas, cuidar delas, apacentá-las, sabe? É um propósito que Deus já tinha colocado desde sempre no coração do meu marido e no meu também. Então, quando a gente começou a se relacionar, a gente já tinha, né, esse interesse ali, esse alvo, essa meta em comum na nossa vida. Então foi muito positivo. E eu vou falar pra você, é muito desafiador. Não é fácil, sabe? Eu sei que hoje você deve conhecer vários pastores. E assim como existem médicos e médicos, assim como existe pastores, padres e padres, sejam pessoas que exercem algo profissionalmente, sejam pessoas que exercem funções de liderança, ainda que voluntárias, o que quer que seja, sempre vão ter pessoas e pessoas, né? Tem gente que tem índole, tem gente que tem caráter, tem gente que não tem, né? Então é algo muito... São casos e casos, sabe? Isso eu tenho certeza. Agora, nós que somos pastores e a gente busca fazer de todo o nosso coração para fazer a vontade de Deus, sabe? É algo muito satisfatório. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que julga, tem muita gente que duvida das intenções. Hoje nós somos pastores totalmente voluntariamente falando, né? O nosso trabalho é bem voluntário mesmo, a gente não recebe nada. Então a gente dedica tempo cuidando de pessoas, porque eu sei que eu recebi algo de graça, foi a melhor coisa da minha vida, que foi o evangelho. Então eu tenho um prazer em fazer isso. Mas também não vejo problema do pastor que recebe, sabe? Porque tem gente que vive disso integralmente na igreja, para aquele trabalho, para o desempenho, que tem suas funções administrativas também. O pastor, em período integral, ele tem muitas questões administrativas a serem cuidadas. Então é justo, a palavra de Deus fala sobre isso, que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, né? Mas hoje eu sou uma pastora voluntária, e como uma pastora totalmente voluntária, tenho muita satisfação, porque a melhor coisa da vida é ver pessoas que deram certo. É ver pessoas que estão mais próximas de Deus, acima de tudo, pessoas que foram libertas de coisas que elas viviam aprisionadas espiritualmente falando, né? É muito bom ver pessoas casando, construindo família, se formando, crescendo, conquistando seus sonhos, porque elas deram espaço para o Espírito Santo agir na vida delas, para elas encontrarem uma vida com propósito. Deixar de viver uma vida vazia, uma vida que todo mundo vive, uma vida superficial, para viver uma vida que tem significado, que tem eternidade. Então eu amo ser pastora por isso, mas é muito desafiador porque a gente sabe que não é todo mundo que firma, não é todo mundo que dá espaço para Deus, que não é todo mundo que dá espaço para o pastor, não é todo mundo que confia, né, no cuidado de alguém, na instrução que alguém está dando. Nós, como líderes, a gente não pode ter interesse em controlar a vida das pessoas, né, de forma alguma. Nosso interesse precisa ser em cuidar mesmo, em vê-las bem, sabe? Só que parte da vida do pastor é ser também mal interpretado, sabe? Às vezes a gente precisa exortar, precisa corrigir, e as pessoas acabam confundindo isso com controle, né? Às vezes a gente quer trazer uma nova visão, falando, não concordo com você, acho que você precisa olhar por outra ótica, eu não faria dessa forma. E a pessoa, não, acho nada a ver, você tá achando que é meu pai, né? Isso acontece também, então não é um mar de rosas. Eu tô falando aqui com vocês bem a real do que é a vida do pastor, né? Então é uma vida que requer, primeiro de tudo, oração, sabe? Se você quer fazer a obra, não faça coisas para Deus sem Deus. Esse é o maior erro da sua vida. Então a vida do pastor, ele requer uma vida de oração sobre todas as coisas. Mais importante do que o tempo que você dedica para a ovelha, para a igreja, para a obra, precisa ser o seu tempo de oração, né? Então, isso é muito bom porque a oração te guarda, a oração te protege, a oração te fortalece. Tem dias que você fica desanimado porque você não vê as coisas acontecendo, porque você vê as pessoas te abandonando, traindo, falando mal pelas costas. Isso acontece muito. Quando a gente fala de cuidar de pessoas, a gente fala de pessoas difíceis, né? Tem pessoas que são muito difíceis, tem pessoas que são muito feridas, e quando uma pessoa ela é ferida, tudo pra ela é dor, né? Não sei se vocês sabem, mas às vezes quando a gente machuca, até se eu tentar fazer um carinho em cima de um machucado vai doer. Então quando a pessoa ela é ferida, ela sempre vai olhar tudo pela ótica da dor. E às vezes essas pessoas são mais delicadas de se lidar,
São pessoas que a gente tem que ter um nível a mais de sabedoria, porque são pessoas que dificilmente vão se abrir. Então a gente tem que conquistar a pessoa para que a gente possa ser instrumento de Deus na vida dela. E ainda assim eu sei que eu vou ter palavras difíceis para trazer em alguns momentos. Porque, gente, Jesus trouxe palavras difíceis. Como que eu não vou trazer? Né? Se Jesus trouxe confronto, se Jesus teve uma aliança muito mais em ser Deus na vida daquelas pessoas, em instruí-las, eu também preciso trazer Deus para elas, trazer a palavra de Deus para elas. Eu sou uma mera porta-voz, mas a minha cara tá ali para dar, eu tô ali para dar minha cara a tapa, digamos assim. Então é muito desafiador, mas é, como eu falei, é recompensador pelas pessoas que dão certo. Então sim, já lidei com vários tipos de pessoas, já lidei com doido mesmo, que eu falei, essa pessoa é doida? Essa pessoa precisa de uma clínica psiquiátrica, que o resto não vai funcionar, não. Tem gente que tem muitos problemas emocionais, então às vezes não é nem nada espiritual, não. Às vezes a pessoa precisa de terapia, psicólogo, né, organizar ali as emoções, gerir as emoções delas. Já lidei com pessoas muito difíceis que se tornaram pessoas incríveis. Pessoas muito críticas, né, com muitas perguntas, às vezes até com algumas facas na mão, mas pessoas que se permitiram ser ensinadas e que hoje ensinam outras com muito amor e muita sabedoria, né? Já lidei com pessoas que desde o primeiro dia me amaram, né? E elas ficaram comigo até o fim. Já lidei com pessoas que me amaram no começo e depois saíram falando mal pelas costas. Não, fulano só quer controlar, não é pastor de verdade. Acontece também. Então eu acho que eu já lidei com, se não todos os tipos de pessoas, com quase todos os tipos de pessoas, porque eu sou pastora tem acho que quase 3 anos, se eu não me engano, mas a jornada de cuidar de pessoas tem 13 anos, então tem muito tempo que eu estou exercendo isso, cuidando de pessoas, lidando com pessoas, e eu sou a pessoa que mais aprendo, então para mim é uma satisfação aprender, cada pessoa me ensina uma coisa nova, cada pessoa me estica de uma maneira diferente, e as melhores pessoas são aquelas às vezes mais difíceis. Sabe aquela pessoa que às vezes já te tirou do sério, você fala, eu não sei o que eu faço com essa pessoa na minha vida. Às vezes são as pessoas que mais me fazem buscar a Deus para lidar com elas. E aí eu preciso buscar a Deus, buscar mais sabedoria, me esticar mais na palavra para conseguir ajudá-la. Então o mais interessante é que para eu poder derramar, eu também preciso receber. Se eu quero fazer isso bem feito, né? Eu não posso derramar de mim mesma. Eu tenho certeza que na minha jornada aí, nesses 13 anos, eu devo ter errado muitas coisas. Com certeza já pequei pelo excesso. Às vezes pela falta, mas principalmente pelo excesso. Mas com certeza foi tentando acertar. Teve uma frase que mudou muito a minha vida, que é: a liderança ela é como uma mãe severa. Você pode até duvidar dos seus métodos, mas nunca das suas intenções. Quando eu entendi isso, a minha primeira meta com os meus discípulos é tentar transmitir para eles a minha intenção. Porque aí se eu errar, que eu vou errar, isso é com certeza, até o último dia da minha vida estarei errando. Mesmo que eu tente não errar, eu sei que uma hora vai dar uma escapulida. Mas que eles se sintam amados naquele entendimento de que essa pessoa quer me ver bem, essa pessoa vai fazer de tudo para me ver feliz, para me ver bem-sucedido, para me ver mais próximo de Deus. E aí, com isso, acredito que eles vão aprender a digerir melhor as vezes em que eu errar. Eles vão falar, errou, mas quis acertar. Errou, mas falou isso que eu achei nada a ver, mas quis acertar. Sabe? Assim como tem muitos momentos em que a gente tenta trazer o entendimento e a pessoa também não quer de jeito nenhum e nada vai funcionar e tal, sabe? Vai ter gente que não vai dar certo na sua liderança, no seu pastoreio, mas pode dar certo com outro pastor, com outra liderança. E já me entristeci com isso, mas hoje não mais. Hoje eu aprendi a ver que eu sou só mais um instrumento, que a honra é de Deus, a glória é de Deus, tudo é para Ele. Então, se uma pessoa estiver melhor com outra pessoa do que comigo, que assim seja. É melhor do que se ela não estiver em lugar nenhum, do que ela desistir da vida dela com Deus. Então, a liderança, ela é dura em alguns momentos, ela é difícil, porque lidar com pessoas não é fácil. Muita gente fala, prefiro lidar com bicho do que com pessoas, e é verdade. Mas eu não, eu amo lidar com pessoas, Deus me deu um amor muito grande por muitas pessoas, e eu tenho o privilégio de dizer que muitas pessoas que ainda estão no meu convívio são pessoas que Deus me usou para pregar para elas, para liderá-las, para estar mais perto, para instruí-las, e hoje elas estão super bem. Então, a honra é minha? Claro que não. Eu sou um mero instrumento, mas que bom que Deus me escolheu para ser um instrumento na vida delas. Isso é motivo de muito orgulho,
de muita satisfação. Eu nem consigo mencionar, falar todo mundo aqui nesse vídeo, mas quem estiver assistindo sabe que você fez parte da minha vida, porque quem fez, eu já falei, já citei, sempre que tem aniversário, alguma coisa assim, eu mando mensagem, ó, que bom que você fez parte da minha jornada, que bom te ver bem, que bom te ver pregando, ministrando, cantando, vivendo o teu propósito, porque pra mim, os maiores frutos são os frutos espirituais, são frutos que às vezes a gente não vê, mas que Deus sabe o tanto que a gente orou para ver uma pessoa vivendo algo e hoje poder vê-la viver é muito satisfatório. Então, se você pensa assim, nossa, eu acho que eu tenho um chamado pastoral, eu tenho cuidado de pessoas, é muito desafiador, às vezes eu desanimo, às vezes eu penso que eu não nasci para isso, fica tranquilo, meu irmão. O caminho é desse jeito mesmo. Até para quem nasceu para isso, você vai ter dias que vai achar que não nasceu. Até quando todo mundo te abandonar, você vai achar que é a hora de você desistir, não é. Né? Até quando as pessoas te traírem, falarem mal de você, você vai achar que todo mundo é melhor do que você nunca vai conseguir chegar nesse nível, mas vai, sabe? Tenha paciência com você, tenha paciência com o seu processo, sabe? Não seja, né, igual a gente fala em outros vídeos, não seja um carrasco de você mesmo. Tenha paciência porque assim como o discípulo está aprendendo, o líder também tá, né? Ninguém nasceu sendo o melhor líder no mundo, só Jesus Cristo. Então, assim, né, a gente se inspira nele sabendo que nunca seremos iguais a ele, mas a gente vai morrer tentando. Então tenha paciência com o seu processo, tenha paciência com as pessoas, peça discernimento para Deus e não queira fazer só. Não queira cumprir o teu chamado sozinho, você tem o Espírito Santo e você tem pessoas que podem te ajudar nesse processo. Não queira carregar o mundo nas tuas costas, sabe? E se até hoje você percebeu que você errou em alguns aspectos, anota. Anota o que você errou, para você não errar nas próximas, para você ser uma pessoa melhor. Porque mais importante do que os resultados que você vai apresentar para Deus, das vidas que você cuidou, que você liderou, que você pregou, que você fez qualquer coisa, é quem você se tornou nesse processo. Até porque, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não se permita, né, acreditar que não vale a pena só porque você passou alguns tempos aí olhando mais para as pessoas do que para Deus. Volte os seus olhos para Ele e saiba que por Ele sempre vai valer a pena. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou, o que mais você quer ver nos próximos vídeos, para que eu possa poder programar os meus conteúdos e poder abençoar a sua vida, assim como eu tenho sido abençoado nesse canal, tanto que Deus tem me forjado para estar aqui derramando na sua vida. Manda para alguém que também precisa desse vídeo hoje, para se inspirar, para conhecer um pouco mais dessa história. Conte comigo, te espero no próximo vídeo.